Por que é que eu escolhi falar sobre o exercício do poder e os novos caminhos para a cidadania juvenil? Porque, fazendo uma contextualização histórica, o poder sempre teve uma relação com a sociedade. Ou seja, não há participação na vida pública, não há exercício de cidadania se efetivamente aqueles que exercem o poder político não puderem transferir o reconhecimento dos direitos que estão plasmados na Constituição para que esta participação seja efetivamente uma participação positiva. Bem, em 1975 surge a República e com o surgimento desta República nós tivemos, sem sombra de dúvidas, o momento, o regime era autocrático, porque não existia efetivamente democracia e naquela altura muito pouco se falava de participação, de direitos, digamos assim, que eram consagrados, porque o Estado era um Estado totalitarista. Vivíamos naquilo que os nossos mais velhos chamavam de partido único. Em 1992, com o surgimento das primeiras eleições legislativas e depois com o multipartidarismo, nós tivemos um momento em que a participação do espaço público por parte da juventude surge através das primeiras organizações juvenis dos partidos políticos naquela altura. Estou a lembrar da juventude do PDPANA, PLD, Santa Jura, nessa altura, a JMPLAR também já existiam. Portanto, surgem então as organizações juvenis dos partidos políticos. E estas organizações juvenis dos partidos políticos é que passaram a ditar os ditames da participação da cidadania. E nós nunca tivemos, naquele período, não tivemos uma cidadania que estivesse despida da militância ou que fosse efetivamente um exercício de cidadania meramente na perspectiva cívica. Bem, a Constituição em 92 consagrava direitos, mas efetivamente a lógica continuava a ser de um modelo autocrático, que tendia depois aquilo que nós podemos chamar, não é, a transição evolucionista do regime democrático pró-constitucional, em que, em 2008, com o surgimento das primeiras eleições legislativas, depois já em democracia, não é, fizeram com que, depois de 2010, com a futura Constituição, então, tivéssemos a existência de outros movimentos sociais. Portanto, os movimentos sociais surgem também com o período das primeiras eleições de 92. Movimentos sociais alternativos. E estes movimentos sociais alternativos, muitos deles confundiam-se com a militância, porque não existia um espírito de cidadania e as pessoas desconheciam, efetivamente, ainda o que é isso, porque o momento, o espaço era muito minado pela presença dos partidos políticos. E as organizações juvenis dos partidos políticos tinham a hegemonia da participação da cidadania. É assim que, nesta fase, nós tivemos, então, a existência de uma organização ou de um colégio da juventude que passa a representar o Estado. Me refiro ao Conselho Nacional da Juventude, que depois, neste momento, passa a ser também de utilidade pública. Bem, nós ainda, nesta fase, tivemos grandes dificuldades, porque este Conselho Nacional da Juventude que é criado não consegue ter a capacidade de alargar, portanto, as iniciativas ou as visões de outros jovens. Então surge aquilo que eu chamo de participação colateral, ou seja, o CNJ marginalizou outros jovens e não conseguiu os acolher para que fosse efetivamente inclusivo e representativo. O que é estranho é que este Conselho Nacional da Juventude, que passa a representar o Estado, que passa a ser o diálogo, a ponte entre a juventude e o Estado, fez com que metade, para não dizer quase todos,
os dirigentes deste Conselho depois transitaram para cargos na governação. Muitos deles são governadores, são figuras que estão no nosso aparelho de Estado. Portanto, nunca tivemos uma liderança no CNJ, neste Conselho que o Estado cria, que passa a ser efetivamente inclusivo e representativo. Quais são as consequências deste momento? A primeira consequência é de que os movimentos sociais alternativos ganham força no terreno, ou seja, surgem grandes grupos de pressão, não é? Grandes ondas de pressão ao poder político, e este organismo que o Estado cria não tem capacidade de mediar estes conflitos entre as forças juvenis alternativas, entre a participação política e o diálogo com o CNJ. Portanto, não houve a capacidade congregadora, a capacidade de poder acolher diferentes sensibilidades. Bem, isto fez com que nós tivéssemos um momento de verdadeira colisão entre as forças juvenis. E é nesta altura onde tivemos também a existência de grandes repressões por parte das autoridades públicas. A polícia reprimia as manifestações, reprimia direitos que a Constituição já consagrava, mas que, infelizmente, nós, então, tivemos este momento que perigava, não é, a morte do contrato social. E a morte do contrato social surge porque, efetivamente, as autoridades, através da mediação, através da instituição do CNJ, que representava o diálogo com a juventude, não teve capacidade de fazer esta ponte promissora. Então tivemos a morte do contrato social, porque não consegue fazer a transição para um paradigma mais inclusivo, para um paradigma que verdadeiramente conseguisse escutar as mais diferentes sensibilidades. Portanto, este modelo da estatalização do Conselho Nacional da Juventude hoje coloca-nos uma reflexão se efetivamente deve permanecer, se oferece vitalidade para poder concorrer na cidadania alternativa, com os novos movimentos sociais muito fortes, e se efetivamente consegue oferecer uma perspectiva alternativa também a estes jovens. O que é que nós temos hoje? Nós hoje temos efetivamente um momento em que é importante definirmos os caminhos da cidadania juvenil. O primeiro caminho é efetivamente ultrapassar o modelo monolítico dos vasos comunicantes. Ou seja, o Conselho Nacional da Juventude não pode ser o órgão, a instituição privilegiadora do Estado, das autoridades públicas, para continuar a dialogar em nome da juventude com as mais diferentes forças juvenis da nossa sociedade. Portanto, pode também deixar, se efetivamente tivermos este consenso, pode-se ou faz uma reforma, mas efetivamente o que eu defendo é, sem sombra de dúvidas, a extinção do Conselho Nacional da Juventude, porque não é representativo e já não é inclusivo. O segundo momento para os caminhos da cidadania juvenil é a diversificação dos vasos comunicantes. Esta diversificação dos vasos comunicantes, que se traduz na integração, por exemplo, do Conselho da República, porque o Conselho da República é a grande grandeza do Estado, ou seja, é a autoridade moral, é a reserva do Estado. E temos aqui o mais velho, Isabel Mateus, que faz parte deste Conselho da República, que é uma pessoa muito independente e com largos anos de participação. Por que é que deve haver esta diversificação dos vasos comunicantes? Para que, efetivamente, a liderança do Estado consiga, ao escutar, consiga dialogar com as diferentes forças representativas na sociedade. Por um lado, a juventude dos partidos políticos, por outro lado, a juventude da sociedade civil, a juventude das associações, a juventude dos movimentos sociais. E por que que esta fundamentação é necessária que se faça? Porque nós hoje temos um desafio imediato do Estado. É que as novas manifestações
que os jovens tendem a fazer são manifestações de um verdadeiro exercício de cidadania. Por exemplo, as manifestações que aconteceram agora no município de Cacoaco, um pouco por Viana, e hoje ouvi pela comunicação social que a província da Huila poderá fazer no fim de semana um monte de manifestações, uma marcha, são manifestações verdadeiramente de causas de cidadania. E é importante que haja um mecanismo verdadeiramente inclusivo que consiga dialogar com estas forças juvenis que ganharam muita força e que influenciam, sem sombra de dúvidas, a participação na vida pública de outros jovens. Portanto, é necessário que se repense, que se altere a forma da participação, a forma da colaboração entre o Estado, entre os poderes públicos e a juventude. O atual Presidente da República falava-nos ao país que era importante haver um reforço da cidadania. Foi o discurso que fez na campanha e foi o discurso que fez agora enquanto chefe de Estado, enquanto titular do Poder Executivo. Mas só haverá um reforço da cidadania se efetivamente se alterasse o paradigma. E o paradigma permanece. Qual é o paradigma dominante que permanece? O Orçamento Geral do Estado, que é um documento que deve ser inclusivo, infelizmente, a maioria das associações de utilidade pública são as mesmas que já eram no passado. São aquelas que estão ligadas efetivamente ao partido no poder, e isto não reforça a cidadania, e isto efetivamente não é inclusão e muito menos fortalece o nosso espaço público. Portanto, nós precisamos de efetivamente darmos estes recados, dialogarmos com a nova chefia do Estado para que possamos encontrar mecanismos verdadeiramente mais inclusivos em que os jovens consigam coabitar no espaço público e que a participação signifique tão somente o desenvolvimento do nosso país. Portanto, estas são as fundamentações que fazem, por um lado, a extinção do Conselho Nacional da Juventude, porque, sem sombra de dúvidas, a sua legitimidade hoje é muito posta em causa, até pelo modelo, digamos assim, autocrático do colégio, né? E há um outro aspecto que é importante nós fazermos. Eu não partilho a ideia de que as organizações juvenis dos partidos políticos devam estar no Conselho Nacional da Juventude, porque o Conselho Nacional da Juventude deveria ser um movimento para a cidadania. Portanto, as organizações juvenis dos partidos políticos obedecem uma linha político-partidária, obedecem à ideologia do partido. Portanto, quando a direção do Conselho Nacional da Juventude se reúne com o Presidente da República, podemos colocar a questão se representa, sem sombra de dúvidas, a vontade destas organizações juvenis dos partidos políticos. Portanto, há que se repensar, há que se discutir para que efetivamente possamos melhorar, ultrapassar estes grandes problemas que nós ainda temos no nosso país e com a nossa cidadania. Isto vai fazer com que a responsabilização do chefe de Estado em relação ao seu executivo, se efetivamente existir um movimento de participação mais alargado, se efetivamente existir capacidade dos movimentos sociais continuarem a pressionar as autoridades públicas, porque estas manifestações já não são manifestações do modelo do passado, que era, por exemplo, a destituição do poder político, já são manifestações com verdadeiramente causas de cidadania. As pessoas reivindicam a gestão da governação, né, a melhoria da aplicação do erário público. Portanto, são os novos momentos, os novos contextos que o atual chefe de Estado vai se enfrentar, e é importante que reforce a capacidade institucional de poder criar um paradigma mais inclusivo, mas que, sem sombra de dúvidas, potencie este exercício da cidadania e que dialogue com as diferentes forças juvenis da sociedade. Também é importante nós dizermos que nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, a nossa discussão sobre a vida, quer a vida social, a vida econômica, é muito dominada por uma lógica dos partidos políticos. Isso retira o sentimento patriótico da juventude. Portanto, a juventude perdeu o sentimento patriótico e há que se recuperar o sentimento patriótico através de um dos pressupostos, como dizia Al Gore no seu livro O Futuro, as 6 forças
as 3 forças que irão mudar o mundo, uma das forças é efetivamente a consciência coletiva. Esta consciência coletiva vai fazer com que as autoridades públicas, com que o atual poder instituído consiga também perceber o alcance da participação e os ditames do atual momento, da atual realidade que o país atravessa. Bem, lançamos as balizas para a discussão. Para terminar, e porque vamos mesmo terminar aqui, enquanto Ismael já deixou aqui o papelinho, eu devo fazer aqui um apelo à nossa juventude. Mas este apelo é também um grande reconhecimento aqui da vossa presença. Eu quero agradecer a algumas pessoas que cá estão nesta sala, que fazem parte de grandes momentos brilhantes, com quem eu travei grandes lutas cívicas e político-partidárias, e é, sem sombra de dúvidas, um momento que nos enaltece e que nos orgulha, porque somos, sem sombra de dúvidas, uma geração que muito dificilmente poderemos vir a ter no futuro, porque somos aquela geração que muito cedo despertou o seu olhar para a vida, para a cidadania, nos pusemos à prova da participação pública e, sem sombra de dúvida, tivemos perigos com as autoridades públicas no passado que reprimiam os direitos, reprimiam a participação, a polícia, portanto, julgamentos arbitrários e, sem sombra de dúvidas, nós precisamos de fortalecer e de potenciar a democracia participativa, porque a democracia representativa não chega. Hoje se discute muito, portanto, o fim da democracia representativa. Os partidos políticos já não conseguem dialogar com a juventude, com a cidadania. Portanto, nós não podemos ter o controle hegemônico da discussão dos assuntos de interesse nacional pelos partidos políticos. E isso está a levar com que a falta de consensos dos partidos políticos provoque grandes manifestações da juventude, e são sinais evidentes de que o Estado deve estar preparado. E era importante que todos nós juntos conseguíssemos criar estes espaços dialogantes que fossem promissores e que resultassem, sem sombra de dúvidas, de uma melhoria dos nossos problemas. Muito obrigado.